3 de dezembro de 2001, 4h30 da manhã. Meu 16º aniversário. Quero parar agora, não seguir adiante. Aos 16 anos sou dona das minhas ações, mas também vítima do acaso e da casualidade. Ao sair de casa, notei no carro amarelo Roberto não estava sozinho. Vi o cigarro escuro incerto na penumbra e logo entendi tudo. Você poderia ficar pelo menos no dia do teu aniversário. Tinha dito minha mãe antes de eu sair, mas não dei ouvidos, fechando devagar a porta de entrada e saindo sem responder. O anjo presunçoso me olhou sorridente e entrei no carro fingindo que não tinha percebido que Pino estava no banco de trás. "E aí?", perguntou Roberto, "não vai dizer nada?", indicando com a cabeça o banco de trás. Eu virei e vi Pino todo refestelado no banco, os olhos vermelhos e as pupilas dilatadas. Sorri e perguntei: "Você fumou maconha?". Ele fez que sim com a cabeça e Roberto falou: "E bebeu também uma garrafa inteira de aguardente?". "Beleza", falei, "já deve estar bem calibrado". As luzes da cidade refletiam-se nas janelas do carro. As lojas ainda estavam abertas, os proprietários esperando ansiosos pelo Natal. Nas calçadas, casais e famílias caminhavam sem saber que dentro do carro estava eu junto com dois homens que iam me levar sei lá onde. Atravessamos a Via Etna. Dava para ver o Duomo iluminado e cercado pelas imponentes palmeiras das tamareiras. Embaixo dessa rua passa um rio num leito de pedras vulcânicas. É silencioso, imperceptível, como meus pensamentos medos e dissimulados, sabiamente escondidos sob a couraça, escorrem e dilaceram. De manhã aqui perto tem um mercado de peixe, sente-se o cheiro do mar vindo das mãos dos pescadores, que com as unhas escurecidas pelas entranhas dos peixes, tiram algo de um balde e borrifam os corpos frios e cintilantes dos animais ainda vivos e pulsantes. Nós estávamos indo justamente naquela direção, mas de noite a atmosfera muda completamente. Ao sair do carro, notei que o cheiro de mar tinha se transformado num cheiro de maconha e haxixe. Jovens com piercing substituíam os velhos pescadores bronzeados, mas a vida continuava a ser viva sempre de qualquer forma. Quando desci do carro, passou do meu lado uma velha com cheiro ruim, vestida de vermelho, com um gato nos braços, vermelho ele também, magro e cego de um olho. Ela entoava uma cantiga. Passando pela Via Etna, que fausto de luzes, que multidão que tem. Vi tantos meninos que de jeans se exibem diante dos bares, como é bela a catania de noite. Sob os raios brilhantes da lua, a montanha que é rubra de fogo, aos apaixonados seu ardor empresta. Caminhava como um fantasma lentamente com os olhos esbugalhados. E fiquei olhando para ela enquanto eles desciam do carro. O casaco da mulher roçou em mim e senti um arrepio estranho. Cruzamos os olhos por um breve instante, mas foi tão intenso e tudo ali era tão eloquente que eu tive medo, medo de verdade, louco. Seu olhar oblíquo e vivo, nem um pouco estúpido, dizia: "Lá dentro você vai encontrar a morte.
e já não poderá pegar de volta seu coração, menina. Você vai morrer e alguém vai jogar terra na sua tumba. Nenhuma flor, nenhuma sequer. Fiquei toda arrepiada. Aquela bruxa tinha me enfeitiçado. Mas não dei motivos, não dei ouvidos. Sorri para os dois que vinham na minha direção, lindos e perigosos. Pino mal se aguentava nas próprias pernas. Ficou em silêncio o tempo todo. Roberto e eu também não falamos como das outras vezes. Roberto tirou um maço grande de chaves do bolso da calça e enfiou uma delas na fechadura. O portão rangeu, ele teve que fazer força para abrir, mas finalmente se fechou atrás de nós com um grande barulho. Eu não falava, não tinha nada para perguntar. Sabia muito bem o que é que estava nos preparando para fazer. Subimos pelas escadas gastas pelos anos. As paredes do prédio pareciam tão frágeis que fiquei com medo que alguma coisa deslizasse e nos matasse. As rachaduras, muitas, e as luzes brancas davam um aspecto diáfano às paredes azuis. Paramos na frente de uma porta através da qual se ouvia a música. Mas tem alguém? Não, a gente esqueceu o rádio ligado antes de sair, respondeu Roberta. Pino foi direto para o banheiro, deixando a porta aberta. Eu podia vê-lo, segurava o membro molengue e enrugado. Roberto foi até o outro quarto para baixar o volume e eu fiquei no corredor observando curiosa todos os quartos que dava para ver de lá. O anjo presunçoso voltou sorrindo, me beijou na boca e, indicando um quarto, falou: Espera lá na Câmara dos Desejos que a gente chega daqui a pouco. Ah! Ri. Câmara dos Desejos, nome estranho para um quarto onde se trepa. Entrei no quarto bem pequeno e na parede tinha centenas de fotos de modelos nuas, recorte de revista pornô, cartazes de gravuras eróticas japonesas e posições do Kama Sutra. Indefectível no teto, a bandeira vermelha com o rosto do Che. Mas onde é que eu vim parar? Pensei numa espécie de museu do sexo. De quem será essa casa? Roberto chegou com um pano preto na mão. Virou-me de costas e vendou-me com o lenço, me girou de volta e exclamou rindo: Você parece a deusa da fortuna. Ouvi o interruptor da luz dar o seu dique e depois não consegui ver mais nada. Percebi passos e sussurros, depois duas mãos abaixaram meu jeans, tiraram o suéter fechado e o sutiã. Fiquei de fio dental, meias altas e bota de salto agulha. Podia me ver vendada e nua e imaginava no meu rosto apenas os lábios que dentro em pouco iriam saborear alguma coisa deles. De repente, as mãos aumentaram e agora eram 4. Era fácil distinguir porque 2 estavam em cima, apalpando meus seios, e 2 embaixo, roçando meu sexo através da calcinha e acariciando minha bunda. Não consegui sentir o cheiro de álcool de Pino. Talvez ele tivesse escovado os dentes no banheiro. Enquanto eu me imaginava cada vez mais dominada por aquelas mãos e começava a me excitar, sentia atrás o contato de um objeto gelado, um copo. As mãos continuavam a me tocar, mas o copo esmagava a pele com mais força. Assustada, perguntei: Quem é, porra? Uma risadinha no fundo e depois uma voz conhecida: O seu barman, tesouro. Não se preocupa se eu tô trazendo um drink para você. Aproximou o copo da minha boca
Engoli devagar um pouco de licor de uísque. Lambi os lábios e uma outra boca me beijou com paixão enquanto as mãos continuavam a me acariciar e o barman me dava bebida. Um quarto homem estava me beijando. Que bunda gostosa você tem, dizia uma voz desconhecida. Macia, branquinha, dura. Posso dar uma mordida? Sorri com o pedido engraçado e perguntei. Faz e pronto, não pergunta. Só quero saber uma coisa: quantos vocês são? Fique tranquilo, amor, disse uma voz nas minhas costas e senti uma língua lambendo as vértebras da minha espinha. Agora a imagem que eu tinha de mim era mais sedutora. Vendada, seminua, 5 homens que me lambem, me acariciam, me mordem e excitam todo o meu corpo. Eu estava no centro das atenções e eles faziam comigo tudo o que era permitido na Câmara dos Desejos. Não se ouvia uma só voz, só suspiros e carícias. E quando um dedo enfiou-se bem devagar no meu segredo, senti um repentino calor e compreendi que a razão estava me abandonando. Eu me rendia ao toque das mãos deles e sentia bem viva a curiosidade de saber quem eram, como eram. E se o prazer fosse fruto das ações de um homem feio e babão? Naquele momento eu não me importava. Agora me envergonho diário. Mas sei que lamentar depois de feito as coisas não serve para nada. Bom, disse finalmente Roberto, falta o último componente. O quê? Perguntei. Não se preocupa. Pode tirar a venda. Agora a gente vai jogar outro jogo. Hesitei um segundo antes de tirar a venda, mas depois puxei-a lentamente pela cabeça e vi que eu e Roberto estávamos sozinhos no quarto. Cadê os outros? Perguntei surpresa. Estão te esperando no outro quarto. Que se chama... Sala da Fumaça. Vamos apertar um baseado. Eu queria, com todas as minhas forças, ir embora e deixá-los lá. Aquela pausa me esfriou e a realidade se apresentou em toda a sua crueza. Mas eu não podia. Agora tinha começado e tinha que ir até o fim a qualquer custo e fazia isso por eles. Deu para entrever entre as silhuetas no quarto escuro, iluminado só por 3 velas apoiadas no chão. Do pouco que deu para notar, a forma dos rapazes presentes não era feia e isso me consolou. No quarto havia uma mesa redonda com cadeiras ao redor. O anjo presunçoso se sentou. Você também fuma maconha? Perguntou Pino. Não, obrigada, eu nunca fumo. Essa não! A partir dessa noite você também fuma, disse o barman, que notei que tinha um belo físico torneado e alto, a pele escura e os cabelos crespos compridos até os ombros. Não, desculpe decepcionar você, mas quando eu digo não, é não. Eu nunca fumei, não vou fumar agora e não sei se algum dia fumarei. Acho inútil e por isso mesmo deixo para vocês. Pelo menos não vai nos privar de uma bela vista, disse Roberto, batendo a mão na madeira da mesa. Senta aqui.
Eu me sentei na mesa com as pernas abertas e os saltos das botas enfiados na madeira e o sexo aberto à vista de todos. Roberto aproximou a cadeira e a vela acesa do meu pubis para iluminá-lo. Apertava o baseado, voltando os olhos primeiro para a erva cheirosa e depois para o meu segredo, seus olhos brilhavam. Comece a se tocar, ordenou ele. Enfiei bem devagarinho um dedo na minha fenda e ele desviou a atenção do fumo para se dedicar à visão do meu sexo. Por trás, chegou alguém que me beijou os ombros, me tomou entre os braços e me encaixou em seu corpo, tentando entrar com a sua haste dentro de mim. Eu estava inerte, o olhar baixo e apagado, vazio, não quis olhar. Ei, não, não! A gente combinou antes, essa noite ela não vai ser penetrada por ninguém, disse Pino. O barman foi até o outro quarto e pegou de volta a venda negra que antes cobria meus olhos. Vendaram-me de novo e uma mão me obrigou a ajoelhar. Agora, Melissa, a gente vai passar o baseado, ouvi a voz de Roberto. E cada vez que um de nós estiver com ele na mão, vai estralar os dedos e tocar sua cabeça. Assim você vai entender que ele chegou. Você vai aproximar do escolhido e vai chupar até ele gozar. 5 vezes, Melissa, 5. De agora em diante, a gente não vai mais falar. Bom trabalho. E no meu palato, 5 gostos diferentes se encontraram, 5 sabores de 5 homens. Cada sabor com a sua história, em cada porção a minha vergonha. Durante aqueles momentos, tive a sensação e a ilusão de que o prazer não era só carnal, de que era beleza, alegria, liberdade. E estando nua no meio dele, senti que pertencia a um outro mundo desconhecido. Mas quando saí por aquela porta, senti o coração despedaçado e uma vergonha indescritível. Depois me abandonei em cima da cama e senti meu corpo se entorpecendo. Na escrivaninha do quarto estreito, eu vi o display do meu celular lampejando e sabiam que estavam me ligando de casa. Já eram 2:30 da manhã. Nesse meio tempo, alguém entrou, estendeu-se em cima de mim e me comeu. O outro seguiu e apontou o pênis para minha boca. E quando um terminava, o outro descarregava em cima de mim o seu líquido esbranquiçado, e os outros também. Suspiros, lamentos e grunhidos e lágrimas silenciosas. Voltei para casa cheia de esperma, com a maquiagem borrada, e minha mãe me esperava dormindo no sofá. Estou aqui, falei, cheguei. Ela estava muito sonolenta para me repreender pelo horário, portanto acenou com a cabeça e foi para o seu quarto. Entrei no banheiro, me olhei no espelho e não vi mais a imagem daquela que se examinava encantada alguns anos antes. Vi olhos tristes, que o lápis preto escorrendo pelo rosto tornava ainda mais miseráveis. Vi uma boca que tinha sido violentada diversas vezes naquela noite, que tinha perdido seu frescor. Me sentia invadida, emporcalhada por corpos estranhos. Depois dei as 100 escovadas nos cabelos, como faziam as princesas, segundo sempre dizia minha mãe, com a vagina que, ainda agora, quando escrevo no meio da noite, cheira a sexo. A Patroa Premium.